ceia, dia de nós reafirmarmos a nossa aliança, que nós temos com Jesus, que nós temos uns com os outros. Hoje é um culto abençoado, é um culto poderoso. Glória a Deus. Olha o que diz aí. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa palavra que eu vou ministrar hoje é uma palavra que eu já ministrei na igreja, acho que 2 vezes. Então, se você já ouviu ela, você vai lembrar. Talvez você nem lembre, porque faz muito tempo que eu ministrei que eu vou falar. Mas isso é uma coisa que eu tenho sempre falado para os irmãos. Eu quero reforçar. Por que eu estou ministrando essa palavra de novo? Porque eu quero reforçar isso para os irmãos, os novos, os irmãos novos convertidos, os irmãos que estão chegando agora na igreja. E para que você também, que já é um membro já antigo da igreja, que você nunca se esqueça disso. Então, dentro da igreja, nós temos 2 tipos de pessoas. Qualquer igreja que você for, você vai ver, encontrar dois tipos de pessoas, ou 2 níveis de pessoas. São aquelas que estão na igreja porque estão correndo atrás de uma bênção, porque precisam de uma bênção, porque querem receber algo do Senhor. Eu quero dizer para você que isso não é errado. Amém? Se você está aqui nessa manhã buscando uma bênção do Senhor, buscando algo de Deus, é isso mesmo que você deve fazer. Você deve buscar no Senhor, porque lá em Salmos, capítulo 128, versículo 4, como é que está escrito lá? Salmos 128, 4. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então olha só, aqui nesse salmo está dizendo que aquele que teme ao Senhor, aquele que busca ao Senhor, ele é abençoado. Então, se você veio buscar uma bênção, é porque você teme ao Senhor, você crê no Senhor, você confia no Senhor, então Deus vai te abençoar. Quantos aqui querem receber uma bênção do Senhor? Meu Deus, amém. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que o Senhor vai te abençoar nessa manhã. Glória a Deus. Por quê? Porque abençoar faz parte da natureza de Deus. Deus é um Deus que abençoa. Deus é um Deus que quer abençoar a todos, que faz parte da natureza dele abençoar. Então esse é o primeiro tipo. Agora, o Senhor quer te levar para um outro nível. E eu tenho falado para os irmãos aqui da igreja, já há algum tempo eu venho falando que Deus está nos levando para um outro nível. Amém. Qual que é o outro nível, o outro tipo de pessoa que existe dentro da igreja? Aqueles que são abençoadores. Então o que é melhor? Você ser abençoado ou você ser um abençoador? Abençoador. O melhor é você ser bênção. Olha para o seu irmão e fala para ele: seja bênção. Então, assim, o melhor é ser bênção. O melhor é ser bênção. Então olha só, a Bíblia abre lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Olha o que diz aí. Romanos capítulo 8, versículo 17. Olha o que diz aí. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros como Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Aqui o apóstolo Paulo está falando: olha, se nós somos filhos, então nós também somos herdeiros de Deus. Ou seja, nós temos uma herança, nós temos
algo da parte de Deus, nós temos um tesouro da parte de Deus. Então, olha só, se você é filho, você tem a bênção de Deus na sua vida. Amém. Você tem direito de ser abençoado. Você tem o direito de receber de Deus. Você também tem o direito de desfrutar de todas as bênçãos do Senhor na sua vida. Aleluia. Então você deve buscar a bênção de Deus. Por quê? Porque Deus sempre quer te abençoar. Eu queria fazer uma confissão com você nessa manhã. Uma confissão da palavra de Deus que vai trazer bênçãos sobre a sua vida. Amém. Está lá, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Vamos pegar esse Deuteronômio, esse capítulo de 28 de Deuteronômio, a primeira parte do versículo 1 até o versículo 13, até o 15. Ele narra aqui, o escritor de Deuteronômio, Moisés, ele fala de uma série de bênçãos que é sobre a nossa vida, a partir do momento que nós tememos ao Senhor, a partir do momento que nós guardamos os mandamentos do Senhor, que nós andamos dentro dos princípios da palavra de Deus. Existe uma gama de bênçãos que é derramado sobre nossas vidas, e o interessante é que ele fala assim que as bênçãos virão até você. Irmãos, pensa bem, você não precisava ficar correndo atrás de bênçãos. Muito melhor do que você fazer uma campanha de 777 dias para Deus te dar alguma coisa, é as bênçãos vir atrás de você. Aleluia. Então olha só, o escritor aqui, Moisés, ele diz assim, olha, se você guardar os mandamentos do Senhor, olha só o que diz aí, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, aqui você pode trocar a palavra mandamento por princípios. No Velho Testamento eles falavam mandamentos, no Novo Testamento isso aqui é princípios. Se você guardar os princípios que o Senhor deu a vocês, o seu Deus te colocará acima de todas as nações da terra. Então o que ele está dizendo aqui? Quando você guarda os princípios, quando você pratica os princípios da palavra, as bênçãos do Senhor vão vir sobre você. Deus vai te exaltar. Olha só o que ele está falando no versículo 2 aí, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Muito mais do que correr atrás de uma bênção, melhor é a bênção vir até você. É automático. Entenda, o negócio aqui é automático, não é você ficar correndo atrás de bênção. As bênçãos vão correr atrás de você. Já imaginou isso? Como é que é isso? Muitas vezes vai ter coisa que você só vai pensar, já vai acontecer na sua vida. Aleluia. Que a bênção correr. A bênção vai estar te esperando na porta da sua casa. A bênção vai estar te esperando na esquina da sua casa. A bênção vai estar te esperando lá no seu trabalho. A bênção vai estar te esperando onde você for, a bênção vai ter uma bênção te esperando. Olha só, se vocês obedecerem ao Senhor, então isso é ser abençoado. Então vamos lá, olha só, aqui ele começa a transcorrer as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Então a primeira coisa, diga assim: eu declaro, eu não correrei atrás de bênçãos, mas elas me acompanharão. Versículo 3: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Diz assim: a bênção do Senhor é comigo, na minha casa, na minha família, no meu bairro, na minha cidade, onde quer que eu for. Próximo versículo: os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Diga assim: benditos serão os meus filhos, a minha casa e os meus bens. Olha o versículo 5 aí: a cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Diz assim:
Bendito será a minha dispensa e o meu alimento. Versículo 6. Se não te ler, você já pode passar, tá? Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Olha para sua mão. Olha para suas mãos. Diga assim: aonde eu colocar as minhas mãos, haverá prosperidade. Diga assim: aonde eu for, terei relacionamento abençoado. Olha o versículo 7, diz aí: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 caminhos fugirão. Diga assim: toda investida do diabo contra a minha vida cairá por terra. Todos os que se levantarem contra mim, contra a minha vida, Deus os envergonhará. Versículo 8, olha o que diz aí: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que suas mãos fizerem, o Senhor seu Deus os abençoará na terra que o Senhor te dá. Diga assim: haverá abundância na minha casa. Onde eu colocar as mãos, prosperarei. Versículo 9, olha o que diz aí: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Diga assim: eu santifico a minha vida ao meu Deus. Eu declaro que pertenço somente a Ele. Versículo 10, olha o que diz aí: então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Diga assim: todos verão a vida de Deus em minha vida e me ouvirão. O Senhor concederá grande prosperidade a você que crê nesses amém. No fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Diga assim: nunca me faltará nada, mas a prosperidade do Senhor é sobre mim. Versículo 12, olha o que diz aí: o Senhor abrirá o céu. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: o céu está aberto sobre a sua vida. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e nenhuma tomarão emprestado. Diga assim: sempre terei suficiente para ajudar outros. E no versículo 13, olha o que diz aí: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje dou a vocês, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Diga assim: sempre haverá um lugar de destaque em Deus para a minha vida. Quem crê, dá uma salva de palmas. Então você está vendo? Só nesse pedaço da Bíblia, só nesses versículos que nós lemos, já tem todo tipo de bênção que você precisa para a sua vida, para você desfrutar do melhor de Deus. Por quê? Porque Deus ama abençoar as pessoas. Deus, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele é tão abençoador, que Ele abençoa até mesmo aqueles que não o seguem, que não amam, que não têm um relacionamento com Ele. Olha o que diz lá em Gênesis 12, versículo 3. Olha aí, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Então olha só,
através da bênção de Deus nas nossas vidas, outras pessoas que não seguem a Deus são abençoadas. Por exemplo, Deus abençoa todas as pessoas da face da terra com o sol. Deus abençoa todas as pessoas da face da terra com a chuva, com a noite, com o dia, com o alimento, com o ar. Então, por quê? Porque é por causa de nós, por causa da igreja, por causa do povo dele. Deus, outras nações, outras pessoas são abençoadas. Por quê? Porque isso faz parte da natureza de Deus. Então olha só, se Deus é um Deus abençoador, e se eu já sou abençoado em Cristo Jesus, então eu como filho, e se eu também sou filho de Deus, eu como filho, eu tenho que ter a mesma natureza de Deus. Sim ou não? O seu filho, ele tem a mesma natureza sua. Muitas vezes, de tanto conviver com você, o seu filho acaba pegando os seus trejeitos. Seu filho começa a falar igual você, ele começa a te imitar. O Arthur, eu pego, por exemplo, nesse calor aqui, eu costumo dormir sem camisa. Esses dias eu cheguei em casa, fui deitar, tomei um banho, deitei lá no meu quarto, abri a janela, estava muito calor, abri lá a janela lá do meu quarto, aí aquele vento gostoso vindo assim, aí eu deitei lá sem camisa, fiquei lá deitado, dormindo. Daqui a pouco eu senti alguém deitando do meu lado. Quando eu olho, o Arthur. Aí ele deitou do meu lado lá, ficou, daqui a pouco ele ficou olhando para mim assim, o olho meio fechado. Daqui a pouco ele foi lá, levantou, arrancou a camisa e deitou do meu lado. Por quê? Porque ele queria dormir igual o papai. Então olha só, de tanto você caminhar juntos com os seus filhos eles se espelham em você. Agora, se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter a mesma natureza de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos nos espelhar no Senhor. Então, por que não é muito bom você somente querer ser abençoado? Porque essa não é a natureza de Deus, a natureza completa de Deus. Deus, Ele é um abençoador. Então eu e você, nós devemos ter a mesma natureza de Deus, de não querer só bênçãos para nós. Não é errado você querer bênçãos, como eu falei no começo. Mas se você é uma pessoa que só corre atrás de bênçãos para você, isso soa meio egoísta, né? Um negócio assim meio, eu só quero para mim. É aquele negócio, lá em Provérbios, fala do espírito de Dadá. O que é o espírito de Dadá? É aquela pessoa que só quer ver a nós, me dá, eu quero mais. Dá. Então tem pessoas que elas estão no reino de Deus, elas amam a Deus, elas servem a Deus. Quer dizer, na realidade, quem quer só ser abençoado, ela não serve a Deus, ela quer se aproveitar de Deus, quer ser servida por Deus. Então ela só quer, venha a nós, Senhor me dá, Senhor eu quero, Senhor eu preciso, Senhor me abençoa, Senhor me derrama sobre mim. Aí ela vai lá e faz campanha, aí ela vai lá e faz voto, aí ela vai lá e oferta. Até as ofertas dessa pessoa é com o espírito de eu estou dando para eu receber. E Deus abençoa, porque Ele é abençoador. Mas o coração de Deus está muito além de abençoar. O coração de Deus é um coração de servir. E quando nós falamos servir, nós estamos falando de abençoar. Fala para o seu irmão, abençoar. Então, quando eu tenho um coração de ser bênção para outras pessoas, isso é muito importante. Por quê? Porque, olha aqui, presta atenção, você concorda comigo? Não tem como eu abençoar outra pessoa sem eu ser abençoado. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Se eu chegar aqui e falar para os irmãos assim, alguns irmãos aqui podem me emprestar 1 milhão de reais? Meu Deus, glória.
Como aí os irmãos que emprestam R$1 milhão? Por que você não pode? Infelizmente, por que você não pode ainda? Em nome de Jesus, ainda. Por que você não pode me emprestar R$1 milhão? Porque talvez você ainda não tenha. Se tem, está bem escondido. Mas olha só. Mas eu tenho certeza que se você tivesse uns milhões de reais na sua conta, com certeza se eu chegasse e falasse, meu irmão, presta R$1 milhão para mim, você me emprestaria, né? Sim ou não? Sim. Larga de ser mão de vaca. Olha. Tem um monte de sinal de negativo aí. Mas olha só. Por que você emprestaria? Porque você tem. Por exemplo, se eu chegar aqui em alguns irmãos aqui, e falar assim, irmãos, o carro quebrou, eu preciso de um carro emprestado para mim em tal lugar. E muitos irmãos chegariam e falaram, tá, pastor, isso mesmo, tá, pastor. Não, meu, por quê? Porque é algo que você tem e você pode abençoar. Entende? Porque é mais importante você ser um abençoador do que você ser um abençoado. Porque um abençoador, ele já tem aquilo que ele pode dar. Um abençoador, ele já desfruta da bênção para poder ajudar outras pessoas. Então, quando você tem um coração de abençoar, o que Deus faz? Deus vai te capacitar. E eu quero dizer para você, hoje Deus quer te capacitar para você ser um abençoador. Amém. Aleluia. Ah, pastor, mas como que eu vou abençoar se eu não tenho para mim? Por isso que você não tem. Por isso que você não tem. Porque você não quer ser um abençoador. Você só quer ser abençoado. Você simplesmente está olhando somente para você. Enquanto Deus quer que você olhe para você, e também Deus quer que você olhe para as outras pessoas. Então, ser um abençoador é muito maior do que você ser um abençoado. Agora, um abençoador, ele tem, uma pessoa que é bênção na vida de outras, ele tem algumas características. Eu queria falar sobre essas características para você passar a se enxergar melhor. Porque Deus quer transformar você em um abençoador. Primeira característica de um abençoador: ele não é egoísta. Um abençoador, ele se preocupa com as necessidades dos outros. Então, um abençoador, um egoísta, olha só a diferença de um egoísta e de um abençoador. Um egoísta, ele só pensa nele. Ele só pensa no seu bem-estar. Ele é cego e limitado e só busca os seus interesses. Agora, o abençoador não. O abençoador, ele pensa nos outros. Ele sempre está atento às necessidades das outras pessoas. Por exemplo, olha o que diz aí em Romanos capítulo 15, versículo 26. Olha só, um grande exemplo disso aí. Romanos capítulo 15, versículo 26. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Olha só, o apóstolo Paulo aqui está falando de duas igrejas da Macedônia, de algumas igrejas. As igrejas que se encontravam na província da Macedônia e na província de Acaia. E ele está falando aqui, olha, essas igrejas, elas tiveram a alegria de contribuir para as pessoas necessitadas que estavam em Jerusalém. Então olha só, eram igrejas constituídas de pessoas que se preocupavam com a necessidade dos outros, que não estavam ali somente preocupados com as suas necessidades. Agora, quando nós falamos de necessidades, nós não estamos falando só de necessidades material, tipo dinheiro, comida, roupa. Não. Quando nós estamos falando de necessidades, nós estamos falando de as necessidades que englobam todas as áreas da vida das pessoas, tanto necessidade material como necessidade física, mas principalmente necessidade espiritual.
Tem muitas pessoas à sua volta que muitas vezes elas não passam, não têm necessidades materiais. Elas têm uma vida boa, têm uma vida razoável, que dá para viver, ou até mesmo têm uma vida extremamente excelente materialmente. Mas quando você olha para essa pessoa, você vai ver que ela tem necessidades espirituais. Ela ainda não conhece Jesus, ela ainda não teve um encontro com Deus, ela ainda precisa de transformação. Quantas pessoas que nós conhecemos, eu pelo menos conheço muitas, eu acredito que você também, quantas pessoas que nós conhecemos, que você olha, dá até dó, são pessoas que sofrem, que tem problemas na alma, problemas ou no corpo, problemas de enfermidades, problemas de amargura, de rancor, de depressão, de ansiedade, pessoas que não conhecem a Deus. Essas são pessoas que possuem necessidades, e olha só, Deus já supriu essas necessidades na sua vida. Glória a Deus. Você já é salvo, você já é liberto, você já é transformado. Você está passando por um processo de transformação que essas pessoas ainda nem imaginam como é. Então o egoísta, ele só está focado nele. Agora, aquela pessoa que é um abençoador, ela está olhando para as necessidades das pessoas. Tem pessoas à sua volta que necessitam de ajuda, que necessitam ser abençoadas. E quem que é o abençoador dessas vidas? Você. Amém. Você. Então o abençoador, ele se preocupa em ajudar essas pessoas, em orar por essas pessoas, em ensinar o caminho do Senhor para essas pessoas, em exortar, em guardar até os irmãos que ainda estão passando por problemas, por dificuldades, e a amar essas pessoas. Amém? Segunda característica de um abençoador: ele quer dividir com os outros aquilo que ele tem recebido da parte de Deus. Meu Deus, olha aqui, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. Por quê? Tudo que Deus faz na sua vida, Deus ele te dá uma medida para você, uma medida para você abençoar a obra e uma medida para abençoar outras pessoas. Toda a bênção de Deus na sua vida vai conter essas três coisas. Ela é recalcada, sacudida aí, é uma boa medida. Uma boa medida é suficiente para você investir no reino e para você investir em outras pessoas. Então, a bênção do Senhor nunca vai vir para caber dentro do seu recipiente. A bênção do Senhor na sua vida sempre vai transbordar. Por que vai transbordar? Para você desperdiçar? Não! Para que através de você outras pessoas sejam abençoadas. E quando você retém, aí é um desperdício. Aí se perde. Por quê? Porque Deus fez tudo para que através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas. Ah, pastor, mas está faltando na minha vida. Por que está faltando na sua vida? Porque você está retendo. E quando você começa a reter, Deus para de derramar, Deus para de fazer. Começa a ser um abençoador para você ver se não vai começar a transbordar aí dentro de você. Porque as coisas de Deus na nossa vida é como um rio que flui. Quando você para de fluir como um abençoador, quando você retém aquilo que é para fluir, o que acontece? Se transforma em água parada. E a água parada gera o quê? Gera morte. Então quando você abençoa, quando você divide com os outros aquilo que você tem recebido de Deus, aí o rio começa a fluir na sua vida.
Por exemplo, tem muitas pessoas que foram abençoadas por Jesus, que receberam a salvação. Quantos aqui receberam salvação? Amém. Aleluia. Mas olha só, às vezes você está passando por um problema espiritual, você não está conseguindo fluir, você não está sentindo a presença de Deus, você não está vendo, pastor, eu recebi dons, eu tenho dons, Deus me deu dom de cura, Deus me deu dom de palavra de conhecimento, Deus me deu dom disso, dom daquilo, mas chegou um momento que parou de fluir essas coisas na sua vida, a alegria da sua salvação parou de fluir. Por quê? Porque você está retendo, irmãos. Porque você tem que compartilhar aquilo que Deus fez com você. Você quer ver você se ser revigorado espiritualmente? Começa a falar de Jesus para as pessoas, para você ver. Começa a compartilhar aquilo que Deus... Não precisa ser compartilhar a Bíblia. Você sabia que a igreja de Atos, a igreja primitiva, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham a Bíblia. Eles ganharam o mundo daquela época. Como que eles ganharam o mundo daquela época? Compartilhando o que Jesus tinha feito na vida deles. Aleluia. Eles falavam o que eles sabiam de Jesus. E eles compartilhavam o testemunho de vida deles. Então você quer fluir espiritualmente? Comece a compartilhar aquilo que você sabe de Jesus. Comece a compartilhar aquilo que Jesus fez na sua vida, para você ver se você não vai sentir a alegria da sua salvação fluindo dentro de você de novo. Se os dons não vão começar a fluir de novo na sua vida, se você não vai ver as pessoas sendo tocadas através do seu testemunho. Glória a Deus, aleluia. Começa a botar esse rio para fluir de dentro de você. Esses dias eu tenho conversado com os líderes aqui na igreja. Nós estamos agora entrando num projeto de evangelismo. Nós estamos indo para um outro nível. O nível que Deus quer de nós agora é o nível de falar do amor dele para as pessoas. Aí esses dias atrás, na reunião, eu falei para os líderes, né? Olha, irmãos, vamos fazer eventos, vamos falar de Jesus para as pessoas, vamos sair de dentro da igreja, vamos sair de dentro da Connect, vamos para a rua, vamos falar de Jesus para as pessoas. Os irmãos ficam meio assim, não sei. E aí, irmãos, já foram, estamos vendo aí, pastor, tá. Aí teve uma Connect dos jovens, que resolveu sair. Ouviram a voz, obedeceram e saíram. O que aconteceu? Eu estava conversando com os irmãos. O que aconteceu? Começaram lá, fizeram um culto na praça lá, começaram lá um culto. Acho que a praça estava cheia. A hora que eles começaram a cantar, foi todo mundo embora. Meu Deus. Mas daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Começou a voltar gente. Meu Deus. Aí a pouco eles começaram a ir até as pessoas e começaram a conversar. Domingo passado, né? 2 jovens eram para vir na igreja. Aí teve um desencontro lá, não puderam vir. O que aconteceu? Quinta-feira eles estavam lá na cela. Por quê? Porque eles compartilharam. Porque eles compartilharam o que? A palavra. Eles compartilharam o que? A vida. Eles compartilharam o que? O que Deus estava fazendo na vida deles. Então eu quero dizer para você, tem coisas poderosas de Deus na sua vida que as pessoas precisam ficar sabendo. Tem coisas poderosas que Deus já fez na sua vida que você precisa compartilhar com elas. As pessoas precisam ouvir de você o que Deus tem a fazer na sua vida. Muito mais do que você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, Jesus te ama. Para muitas pessoas, o simples fato de você falar para ela, Jesus te ama, já vai produzir algo poderoso na vida dela. Mas tem muitas pessoas que isso vai ficar vago. Por quê? Porque ela não sabe o que é amor, ela nunca foi amada por ninguém. Mas as pessoas vão dar muito crédito para você quando você falar para ela o que Deus fez na sua vida.
que Deus fez na sua vida, meu irmão? Então tem crente que tem irmãos que falam assim: ah, pastor, eu não sei muito da Bíblia, como que eu vou falar de Jesus para as pessoas? Não tem como. Não tem como. Não tem como você querer falar de uma coisa que você não sabe. E aí muitos usam essa desculpa de falar assim: ah, pastor, eu não prego porque eu não sei muita coisa da Bíblia. Deveria saber. Mas não tem como você falar de uma coisa que você não sabe. Mas então, se você não tem como você falar de uma coisa que você não sabe, fale daquilo que você sabe. O que é que você sabe? Que Deus fez algo na sua vida. Sim ou não? Sim. Então compartilha. Evangelizar, ser bênção na vida das pessoas. Estou mudando aqui porque eu perdi meu esposo. Fechou o cara. Então deixa eu falar para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Compartilha aquilo que Deus já fez na sua vida. Amém. Olha para o seu irmão e fala para ele: compartilha aquilo que Deus já fez na sua vida. É forte. Terceira característica de um abençoador: ele tem convicção do seu papel de ser um abençoador. Eu quero levar você para um outro nível nessa manhã. Amém. Talvez você está no nível de ser abençoado ainda. Você ainda não entendeu que o seu papel é ser um abençoador. Eu quero te levar para esse nível de você ser um abençoador. Amém. Pare de ficar pensando só em ser abençoado. Comece a pensar além. Pense mais alto. Quando você orar agora, você não ora e fala assim: Senhor, me abençoa, Senhor. Abençoa o meu salário. Aumenta o meu salário para 5 mil reais. É forte. Você ora e fala assim: Senhor, eu preciso de um salário de 5 mil reais. Eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um carro melhor. Não, agora você ora e fala assim: Senhor, abençoa, me dá um salário para que eu possa abençoar a tua obra e abençoar outras pessoas. Só que já começa a plantar desde já. Já começa a abençoar pessoas com o que você tem. Porque tem crentes que falam assim: não, quando Deus me abençoar, eu vou abençoar outras pessoas. Mas demora. O que você tem que fazer? Comece com aquilo que você tem. O abençoador, lembra que eu falei? Isso vem do coração. O coração de Deus é de abençoar. Comece a abençoar agora com o que você tem. Comece a repartir. Comece a declarar. Comece a fazer aos poucos. Então, por exemplo, se você não pode abençoar uma pessoa com a cesta básica, abençoa com um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de açúcar. Você não pode dar uma cesta básica, dá 1 quilo de alguma coisa. Se você não pode abençoar a pessoa com 1.000 reais, abençoa com 10. Amém. Mano, não posso nem abençoar com 10, então abençoa com 1. Vai lá, compra um pacotinho de bala da pessoa no farol. Ajuda ele. É forte. Amém. Ajuda. Abençoa. Começa a repartir, começa a dar. Começa com o que você tem, porque aí o rio começa a fluir, As coisas vão se multiplicando, as coisas vão melhorando, as coisas vão aumentando, as coisas vão acontecendo. Então, começa aonde você está. Começa a entender, tenha convicção do seu papel de abençoador. Eu vou ler de novo aqui para vocês Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 4. Olha o que diz aí. Você já deve estar cansado que eu li, já sabe que corre. Olha o que diz aí. Eles, não, versículo 1 ao 4. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre quem está o Espírito do Senhor aqui nessa manhã? Sobre mim.
Oh, glória a Deus. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Se você não tem convicção de que você é filho de Deus, você vai falar que você é um pobre. Mas quando você tem o coração de abençoador, você vai entender que você não é pobre. Que o Senhor te capacitou para você abençoar o pobre. Não pode um pobre abençoar outro pobre. É verdade, Senhor. Mas um filho de Deus abençoa muitos pobres. Muda a sua mentalidade. Se você quer ser só abençoado, você está com mentalidade de pobreza. Mas se você é um abençoador, você tem mentalidade de riqueza. Porque o Espírito do Senhor está sobre você. E se o Espírito do Senhor está sobre você, você não pode ter mentalidade de pobreza. Então olha só, porque o Senhor ungiu-me, o Senhor colocou uma bênção, o Senhor colocou a graça dele, o Senhor derramou um óleo sobre você, para você levar boas novas aos pobres. Que tipo de boa nova você leva para os pobres, irmãos? Todo tipo. O que eu falei agora? Material, física e espiritual. O Senhor te capacita nessas 3 áreas. Hoje eu quero declarar que o Senhor te capacita nessas 3 áreas para você abençoar aqueles necessitados. Olha só, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Sabe o que é uma pessoa com o coração quebrantado? Aquela pessoa que está pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a ajuda de Deus, pedindo para que Deus faça alguma coisa na vida dela urgente, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas. Olha só, libertação das trevas aos prisioneiros. Agora, que treva? Que prisioneiro? Prisioneiro de quem? O Senhor te capacitou para você ser um abençoador, para você colocar em liberdade aqueles que estão presos nas garras de Satanás, para você colocar em liberdade aqueles que estão cativos do diabo. Então você é um abençoador. Amém. Você vai levar. O que é o contrário de trevas? O que é o contrário de cativo, de prisioneiro? Você é um portador da luz e você é um portador da liberdade. Você então é um abençoador. O Senhor te chamou para você ser um abençoador. Próximo aí. Olha o que diz. Para proclamar o dia, o ano da bondade do Senhor. Olha só, o Senhor te ungiu para quê? O Senhor te comissionou como filho para quê? O Senhor te chamou como para ser um abençoador para quê? Para proclamar o ano da bondade de Deus. Amém. Para você chegar nas pessoas e falar assim, ó, Deus é bom e pode mudar a sua vida. Amém. Ele mudou a minha. Ele vai mudar a sua também. Olha só, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Tem alguém que está triste aqui nessa noite? Nessa manhã? Tem alguém triste aqui nessa manhã? Olha para a cara do seu irmão, vê se ele está com cara de tristeza. Está com cara de tristeza, seu irmão? Olha pro outro, tem cara de triste aí. Olha pro outro, tem cara de triste. Então fala assim, ó, fala pro seu irmão assim agora assim, ó, se você tivesse com cara de triste, eu ia te dar R$50. Mas como você está com cara de feliz, olha só, fala pra ele assim, como você está com cara de feliz, me abençoa aí. Amém. Olha só, tô brincando. Então olha
olha só. Então olha só. Para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e manto de louvor em vez de espírito deprimido. Você entendeu o que é ser um abençoador? Amém. Onde você vai, você leva alegria. Onde você vai, você leva o poder de Deus. Aonde você vai, você leva a transformação. Aonde você vai, o Espírito Santo está sobre você para transformar e mudar a história de pessoas. Amém. Então olha só, vocês serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para o quê? Manifestação da glória de Deus. Presta atenção aqui. Esse é o seu papel. Olha aqui para mim. Seu papel é ser um abençoador. E a última característica de um abençoador, ele tem compaixão das pessoas. É forte. Um abençoador, ele tem compaixão das pessoas. Não tem como você ser um abençoador se você não sente compaixão das pessoas. Se você olha para as pessoas com um olhar de apatia, se você olha para as pessoas com um olhar de indiferença, o abençoador, ele é tão usado por Deus que ele quer abençoar até os seus inimigos. É verdade. Jesus nos deu esse exemplo. Jesus, ele abençoou a todos. A multidão que cuspia no rosto de Jesus, a multidão que mandou crucificar Jesus, a multidão que estava vibrando quando os soldados romanos estavam colocando Jesus ali naquela cruz, quando eles estavam pregando os pregos nas mãos e nos pés de Jesus, a multidão que vibrava quando eles levantaram aquela cruz para pendurar Jesus ali naquela cruz, foi a multidão que Jesus olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus então, ele abençoou. Agora, de quem que nós devemos ter compaixão? Olha só, Mateus capítulo 9, versículo 36, olha o que diz aí. Mateus capítulo 9, versículo 36. Olha o que diz Jesus aqui. Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, o que Jesus teve? Compaixão delas. Porque estavam o quê? Aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Deixa eu te perguntar, quantas pessoas que você conhece à sua volta são ovelhas que não têm pastor? Quantas pessoas você tem o privilégio de ter o Senhor Jesus como seu pastor e ter um pastor aqui também na igreja? Tem líderes aqui que cuidam de você. Mas quantas pessoas à sua volta que não tem Jesus como pastor e que também não tem um pastor que possa orar por elas? Jesus sentia compaixão dessas pessoas. E nós? E você? Sente compaixão dessas pessoas à sua volta que não tem um pastor, que não tem? Então, o sentimento que há em Deus, o sentimento que há em Jesus é o sentimento que tem que ter em mim e em você. Olha aí, 14, Mateus capítulo 14, versículo 14. É importante você ler esses versículos para você entender. Você precisa sentir compaixão das pessoas. 14. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve o quê? Compaixão deles. E o que Jesus fez? Jesus teve uma atitude. Jesus não só ficou com dó. Às vezes você fica com dó. Não, pastor, eu tenho dó das pessoas. Dó é uma coisa, compaixão é outra. Você pode sentir dó de uma pessoa, mas não fazer nada por ela. Compaixão não. Compaixão, você sente dó e vai lá e faz alguma coisa por ela.
Jesus fez isso. Jesus, olha só, ele olhou, viu lá aquelas necessidades das pessoas, muitos doentes. Jesus foi lá e fez o quê? Curou. Curou todos aqueles doentes que tinham no meio do povo. Então, esse é o sentimento que nós temos que ter, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Sentimento de compaixão das pessoas. Então, olha só, quem são as multidões que nós devemos ter compaixão? Seus parentes, seus amigos, desconhecidos, vizinhos e até mesmo aquelas pessoas que você não conhece, os estranhos. Irmãos, Satanás tem destruído pessoas. Satanás tem ceifado a vida de muita gente. No mundo que nós vivemos hoje, irmãos, está muito louco o negócio. O negócio não está fácil. O negócio, o diabo está dando a última cartada dele, porque a vinda de Jesus já está na porta. E o diabo está dando a última cartada dele. Ontem eu até comentei com o senhor e com a Giovana, eu fiquei impressionado. Lá em frente ao meu trabalho lá, 2 homens lá, estavam lá trabalhando, daqui a pouco eu olho um correndo atrás do outro com uma barra de ferro. O cara tinha deixado o carro dele lá para me fazer o serviço, aí daqui a pouco quando eu olho, está lá o cara correndo atrás dele com a barra de ferro. Ele dando volta no carro lá e o outro querendo pegar e eles dando volta no carro lá e daqui a pouco eles foram lá pro lado do meu lava rápido lá e tinha um caminhãozinho parado lá. Aí ele ficou dando a volta no caminhão, aí dentro do caminhão tinha um caibo desse tamanho assim, que estava sem a barra de ferro, catou o caibo e tacou bateu aqui do lado, se pega na cabeça tinha matado. Aí a polícia chegou, aí acabou a briga. Aí quando a polícia resolveu lá, um foi embora, aí ele ficou lá esperando o carro dele. Eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele falou, o cara queria me matar por causa de uma coxinha. Estava brigando por causa de uma coxinha. Olha só, irmãos, nível que o mundo anda, né? Ele foi que comeu umas coxinhas no comércio do outro lá. Aí chegou lá, ele falou que comeu 6, o cara falou que tinha comido 7. Aí começaram a discutir. O cara correu atrás dele com a faca, aí depois veio com a barra de ferro. Olha só, coisa besta, coisa ínfima. Olha só, o Satanás podia ter ceifado a vida de um dos dois ali. Agora, nós precisamos sentir o que, irmãos? Compaixão pelas pessoas. Nós temos que ser bênção na vida das pessoas. Nós temos que ir até essas pessoas, abençoar. Jesus te chamou para isso, para você ser um abençoador. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora. Aleluia. Coloque de pé. Grupo de louvor, pode subir. Eu sei que é de manhã, todo mundo com sono, então pode dar uma espreguiçada aí, vai. Pode dar uma espreguiçada aí. Pode dar uma espreguiçada aí. Hoje eu deixo, pode dar uma espreguiçada aí. Isso. Agora eu quero. Amém. Já espreguiçou? Tem irmão que espreguiça conversando. Vamos lá. Feche seus olhos. Irmãos que conseguem fechar os olhos, continuar com ele aberto. Incrível. Incrível, né? Nessa manhã, quero fazer uma pergunta para você. Quantos querem ser uma bênção na vida de outras pessoas hoje? Aleluia. Nossa igreja é uma igreja de abençoadores. Amém. Glória a Deus. E se você está aqui nessa manhã, o Senhor está te chamando você para ser um abençoador. Talvez você já experimentou muito disso, de abençoar, já abençoou muitas pessoas, já foi usado por Deus.
para abençoar muitas pessoas, mas ultimamente você tem pensado mais em você, o diabo tem te enganado e tem falado assim: pensa mais em você, esse negócio de ficar abençoando outros, esse negócio de querer ser uma bênção na vida de outros, isso não dá certo não. Aleluia! O Senhor quer te usar, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus! O Senhor quer transformar vidas através da sua vida. Às vezes o rio está parado na sua vida porque você só está querendo receber.